Com as bênçãos de Deus, damos início à 94ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Solicito ao vereador Adilson Balduino a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seus próprios entendimentos. Provérbios 3, versículo 5. Solicito ao vereador João Lúcio a fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 15º. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Solicito ao vereador Jean Delite a fazer a leitura de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Solicito a secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Chico Capoeira. Presente. DJ Delcinho. Professora Meire Barbosa, presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. Rivera. Professor Gediel de Carvalho. Jean Dailite. Presente. Coloco em discussão a ata da 93ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada dia 12 de junho de 2023. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovada a ata da 93ª sessão ordinária da 8ª legislatura. Leitura do expediente do recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do projeto de lei número 09 de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, PRF, no município de Alumínio, de outras providências. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos 130, 131, 132, 133, 134, 137, 138, 139, 142 e 171 de 2023, que estão disponíveis no portal de transparência da Câmara. Leitura do expediente do recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento da moção número 15 de 2023. Anuncio o recebimento da moção número 16 de 2023. Anuncio o recebimento da moção número 17 de 2023. Anuncio o recebimento dos requerimentos 174 de 2023, que requer urgência na tramitação do projeto de lei número 09 de 2023, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, PRF, no município de Alumínio e de outras providências, que será apreciado na ordem do dia. Solicito à secretária que faça a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 175, 2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requeiro à mesa ouvido plenário seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor Benedito de Souza Filho, dito Mineiro, ocorrido no dia 18 de junho de 2023. Requeremos ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 19 de junho de 2023. Professor Gediel, vereador. Chico Capoeira, vereador. DJ Delcinho, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Adilson Balduino, vereador. Paulinho Bola, vereador. Dr. Prete, vereador. Rivera, vereador. Jean Dailite, vereador. Requerimento número 176, 2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário seja respeitado um minuto de silêncio e consignação em ata de voto de pesar pelo falecimento do senhor João Alves da Silva Dandão, ocorrido no dia 19 de junho de 2023. Requer ainda que seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 19 de junho de 2023. Paulinho Bola, vereador. Chico Capoeira, vereador. DJ Delcinho, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. Adilson Balduino, vereador. Dr. Prete, vereador. Rivera, vereador. Jean Dailite, vereador. Professor Gediel de Carvalho, vereador. Passamos a respeitar o minuto de silêncio pelo falecimento dos senhores Benedito de Souza Filho, dito Mineiro, e João Alves da Silva, Dandão.
Solicito à secretária que continue a leitura dos requerimentos dos senhores vereadores. Requerimento número 172, 2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que existe um programa do governo que se chama Brasil Sorridente, e esse programa visa tratar pessoas de baixa renda, considerando que a saúde começa pela boca e temos hoje muitas reclamações de munícipes que precisam de tratamento bucal em nosso município, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Nosso município faz parte desse programa do governo chamado Brasil Sorridente? 2. Se sim, quais os tratamentos que abrange esse programa? 3. Onde os munícipes podem se informar deste programa? Sala de Sessões Plenária, vereador Orlando Silva, 14 de junho de 2023. Paulinho Bola, vereador. Requerimento... Peço para discutir, presidente. 5 minutos com a parte, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, a comunidade presente. Paulinho Bola, parabéns pelo requerimento. Gostaria só complementar que o município terá ações nesse sentido, através da nossa emenda impositiva, que vai comprar kit de higiene bucal para todos os alunos da rede municipal. Além de buscar palestras junto aos dentistas do centro odontológico para auxiliar nesse sentido. Então, venho aqui parabenizar, mas informar também que o município terá ação baseada na emenda impositiva nossa, votada nessa casa por unanimidade por todos os vereadores. Continua em discussão o requerimento 172, 2023. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passamos à votação nominal. DJ Delcinho. Aprova. Professora Meire Barbosa, aprova. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Dr. Prete. Aprovo. Rivera. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Janda Elite. Aprovo. Requerimento 172, aprovado por 8 votos a 0. Solicito secretária continue a leitura dos requerimentos. Requerimento número 173, 2023. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que com a chegada do inverno, que se inicia no dia 21/6, aumenta a preocupação com a saúde e bem-estar dos mais vulneráveis devido às baixas temperaturas. Requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Quais as campanhas do Departamento de Desenvolvimento Social para ajudar as pessoas vulneráveis ou em situação de rua durante o período de baixas temperaturas? 2. Haverá doação de cobertores esse ano? Qual a quantidade estará disponível? 3. Qual a data de início das campanhas? Quais as instruções para cadastro? Qual o telefone e qual funcionário as pessoas devem buscar informações? Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de junho de 2023, Janda Elite, vereador. Solicito secretária que faça a leitura das indicações. Indicação número 82, 2023. Indicamos ao senhor prefeito municipal, através do departamento competente, que se realize a roçada e limpeza das calçadas da rua Filomena Tarielo Ávila, no Colibri, Janda Elite, vereador. Indicação número 83, 2023. Indicamos ao senhor prefeito, através do departamento competente, que faça a manutenção com uso de máquina na rua Laranjeiras, no bairro Roncinha, conforme solicitado por moradores. Janda Elite, vereador. Indicação número 84, 2023. Indicamos ao senhor prefeito municipal, em caráter de urgência, proceda a pavimento asfáltico na estrada Bela Vista, rua onde está localizada a residência do pai do Dr. Beda. Professor Gediel, vereador. Indicação número 85, 2023. Indicamos ao prefeito municipal, que determina o departamento competente, a substituição de faixa de pedestres por lombo-faixas em pontos na cidade a serem estudados. Professor Gediel, vereador. Indicação número 86, 2023. Indicamos ao senhor prefeito municipal, através do departamento competente, que proceda em caráter de urgência a pavimentação da rua Aline Silva Dantas, rua que interliga o Jardim Alvorada com a Vila Pedágio. Professor Gediel, vereador. Indicação número 87, 2023. Indicamos ao senhor prefeito municipal que, em caráter de urgência, determine o departamento competente que proceda reconstrução no gramado do campo de futebol da Vila Paraíso. Professor Gediel, vereador. Indicação número 88, 2023. Indicamos ao senhor prefeito municipal que autorize o departamento responsável em estabelecer mais um dia da semana para a feira livre conhecida como na conhecida Praça do SESI, Praça Antônio de Castro Figueroa, Vila Industrial. Professor Gediel, vereador. Indicação número 89, 2023. Indicamos ao senhor prefeito municipal que determine ao departamento responsável criar
dentro do calendário esportivo anual, o Campeonato Municipal de Futebol e Futsal Luiz Fábio de Andrade Lopes Conde. Professor Gediel, vereador. Passamos ao tema livre. Onde temos escrito, professor Gediel, 15 minutos com a parte. Inicialmente, saudar aqui os vereadores novamente, os internautas, pessoal que nos assiste nas redes sociais, a comunidade aqui presente. A tribuna veio muito rápida, estou esperando até a Gertrudes trazer uma documentação que eu preciso. Eu vou aproveitar a tribuna hoje para me dedicar a duas proposituras nossas. Uma propositura dando nome ao logradouro público da família do Gumercindo, só que a família não está presente, nós vamos deixar mais por final do uso da tribuna. Eu gostaria de falar, eu estive recebendo algumas reclamações dos agentes patrimoniais, presidente, que eles já estão um pouco exaustos com a carga horária estabelecida para que eles façam a proteção das nossas escolas. E que existe essa necessidade para evitar qualquer agressão às nossas unidades escolares. Foi criado nessa casa alguns cargos de agente patrimonial e ficou da prefeitura fazer o processo seletivo para imediatamente contratar esses agentes. Só que até agora, infelizmente, não houve a contratação e quem está nessa escala exaustiva já começa a sentir a dificuldade de cumprir. Gertrudes, por favor, pode me trazer aqui. E aqui nós estamos solicitando ao prefeito que determine ao setor competente para que proceda o mais rápido possível o processo seletivo para a contratação dos agentes e para que tenha uma escala mais razoável. Que faça esse processo seletivo o mais rápido possível para que os servidores também possam ter o seu lazer, o seu descanso, depois da sua jornada de trabalho. Por isso que nós estamos aqui em defesa dos servidores que estão nessa escala, que eles já estão sentindo na pele esse trabalho exausto. Gostaria de tratar outro assunto que me deixou meio preocupado hoje, conversando com a diretora de ensino infantil, a Sueli, para ver a possibilidade de vagas na creche. Fiquei sabendo que o município, infelizmente, lamentavelmente, ainda tem fila de espera, lista de espera para a creche. É inadmissível uma situação dessa. O Supremo já decidiu que o município é obrigado a fornecer vagas de creche. Nós tínhamos uma expectativa que o município ia alugar um espaço lá no Condoville para criar uma creche e atender a toda a demanda do município. E nós temos mães e pais que estão com dificuldade de trabalhar porque não têm onde deixar seus filhos. Vereadores, por isso a nossa preocupação. E, conversando com a diretora, marquei para quarta-feira com ela para tratar desse assunto. Um assunto preocupante que está prejudicando as mães que precisam deixar seus filhos na creche. E o município, por decisão judicial, inclusive do Supremo Tribunal Federal, já garantiu essas vagas e que é obrigação do município resolver e fornecer essas vagas. Por isso que estaremos lutando e, se possível, a semana que vem, essa semana, apresentarei um requerimento para ter informações
dessa lista de espera, identificar as mães que estão precisando e, se preciso, prefeito, nós gostaríamos que o senhor agilizasse junto ao setor competente, que no caso aqui é a educação, para que o ensino infantil forneça essas vagas para os munícipes, que realmente precisa. Então, para evitar demanda judicial, a partir de amanhã já estamos apresentando pedidos administrativamente, negando a única saída é a justiça. Mas esperamos, prefeito, que isso não seja necessário e que tome uma atitude urgente para buscar um espaço adequado para criar mais vagas de creche. Por isso é o nosso apelo hoje, com relação a esse assunto que nos preocupa muito. Então, essa semana estaremos na luta para que realmente o município tenha disponibilidade de vaga para todos do nosso município. Nós fizemos várias indicações, inclusive sobre terreno baldio, inclusive terreno baldio da prefeitura, que está sem limpar, sem corte de mato. Lá na rua Rio de Janeiro tem um que nós já fizemos indicação e até hoje não foi feita a limpeza. Inclusive, esse terreno foi utilizado por bandidos que invadiram a casa do... agora fugiu o nome do... Almir. Obrigado pela lembrança. Casa do Almir. Entraram pelo fundo da casa, adentrando esse terreno baldio, e que, inclusive, é do poder público, é da prefeitura, e que não faz a limpeza devida. E nós solicitamos para que os setores responsáveis possam verificar urgentemente a limpeza desses imóveis que traz esses transtornos, além de proliferar animais peçonhentos, pode também ser objeto aí de uso para adentrar residências que fazem limites com esses imóveis. Por isso é o nosso pedido. Eu gostaria, na noite de hoje, será votada uma moção de aplauso, e que nós vamos apresentar nessa tribuna, porque nós não temos outros meios para mostrar e utilizar recursos audiovisuais, e nós vamos usar a tribuna. E eu espero, por essa iniciativa, que deve ser votada por todos, por unanimidade, a Igreja Salvo pela Fé, do pastor Redemar, está fazendo aniversário, e nós, como Poder Legislativo, temos a obrigação de aqui reconhecer a importância da igreja na nossa sociedade, porque ela pensa em fazer um bem e propagar o evangelho na cidade de Alumínio. Sabemos que é uma igreja que tem várias ramificações, várias igrejas no Brasil e fora do Brasil, e aqui nós gostaríamos de homenagear com um vídeo, mostrar à comunidade da forma que eles realmente transmitem como família o evangelho, e na nova oportunidade, quando eu for discutir o projeto, estarei declinando o nome de todos os membros aqui presentes. Mas, inicialmente, eu saúdo, em nome do pastor Redemar, a todos os membros aqui presentes. Eu gostaria que o Miguel soltasse essa homenagem que estamos fazendo à Igreja Salvo pela Fé aqui de Alumínio.
essa nossa homenagem de forma carinhosa aos membros da Igreja Salvo pela Fé. Presidente, pela ordem, a suspensão da sessão por 2 minutos. Coloco em discussão o pedido do vereador. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis permanecem como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador. Solicita a secretária a fazer a chamada nominal dos senhores vereadores. Chico Capoeira. Presente. DJ Delcinho. Professora Meire Barbosa presente. Adilson Balduino. Presente. Paulinho Bola. Presente. Dr. Prete. Presente. Rivera. Professor Gediel de Carvalho. Presente. Janda Elite. Presente. Continua o tema livre com o professor Gediel. Nós vamos fazer homenagem agora ao senhor Gumercino, à família do senhor Gumercino Lucas do Nascimento. Eu gostaria que colocasse no recurso aí do audiovisual para que todos pudessem presenciar. Gostaria de agradecer a presença da família do Gumercindo. Essa é uma homenagem, uma singela homenagem que nós estamos fazendo no dia de hoje. Vai ser lido o projeto no momento e votado por essa casa. Em outro momento estarei falando também do seu Gumercindo e desse logradouro público que nós estamos eternizando o nome do Gumercindo na nossa cidade, pela sua importância, pela sua história na nossa cidade. Também nós já homenageamos aqui, através do pastor Edemar, a Igreja Salvo pela Fé. Momento oportuno, também estaremos discutindo e votando essa propositura. E, nesse momento, também estarei traçando e discutindo, traçando um comentário sobre a vida do Gumercindo e também da Igreja Salvo pela Fé. Essas são as minhas considerações, presidente. Na noite de hoje, agradeço a todos. Vou declinar o nome dos membros no momento da discussão do projeto e também da família do Gumercindo, daqueles que estão presentes. De antemão, já fica o nosso agradecimento e, por isso, eu concluo minha fala hoje. Obrigado, presidente. Fazendo uso da tribuna livre, vereador Chico da Capoeira, 15 minutos com a parte. Boa noite a todos. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, internautas. O que me traz a essa tribuna hoje é um comunicado do meu trabalho, para que daqui a alguns dias ele não seja confundido com o trabalho de quem quer que seja, porque eu sei o tanto que eu trabalhei para esse momento. Então, eu anuncio aqui hoje o primeiro campo Society será instalado na Granja Modelo através de uma emenda de número 20, 23, 33, 77, 70, 001.
Por que eu estou dizendo esse número? Porque lá na frente, com certeza, cobraremos juntos ao prefeito e ao departamento de esporte, e que esse trabalho seja executado o mais breve possível. Isso é uma emenda parlamentar, não são recursos da prefeitura. Isso é um trabalho individual, onde eu busquei, junto ao deputado Vitor Lippe, esse recurso. Junto a esse recurso do Campo Society da Granja Modelo, da Quadra Society, eu também consegui a verba para a reforma do Centro de Artes Marciais, algo inédito aqui no município também. O município não é contemplado dessa modalidade. E também faz parte dessa emenda parlamentar de mesma numeração. Por que eu comunico isso? Porque é notório que, em alguns momentos, nós que estamos aqui políticos, notamos que, infelizmente, alguns anunciam emendas, anunciam projetos, anunciam trabalhos que não são deles. Então, eu faço aqui questão e me coloco à disposição para qualquer debate sobre esse assunto, porque a gente levanta cedo, dorme tarde, e aí é obrigado a ficar vendo algumas palhaçadas de alguns que não têm compromisso. Então, eu deixo aqui a minha manifestação e o meu ponto de vista com relação do que é trabalho. Esse trabalho nós cobraremos junto ao senhor prefeito. No primeiro ano de mandato, eu já iniciei esse contato com o deputado, e isso levou 2 anos e meio. E algumas emendas que eu venho trabalhando muito em cima, provavelmente ela pode acontecer de contemplar o município no mandato seguinte. Isso, se Deus me permitir assim estar aqui. Mas, com muita alegria, que essa é uma de minhas emendas parlamentares, entregue ao município de Alumínio, com bastante dedicação, bastante esforço, e hoje eu fui chamado ao departamento de planejamento, onde capta os recursos, para que o engenheiro responsável por esse setor me informasse que a emenda foi encaminhada aos cofres públicos. Então, fica aqui registrado o meu trabalho. Primeiro Campo Society da Granja, será na Granja Modelo, o dinheiro já está em cofre público, isso não depende mais de projetos futuros aí ao governo, que prometeu uma areninha para nós, e até hoje nada. Dá uma então, parte, vereador. Momento oportuno, vereador. Então, eu corri por outra ponta para que isso acontecesse de maneira verdadeira. Porque não dá para a gente ficar aí dependendo de algumas promessas, de que vai fazer e não faz, de que vai chegar e não chega, de que está quase chegando e nunca chega. Tá? Então, dessa forma, eu tive compromisso com o deputado na época, ajudei a elegê-lo, tenho certeza que o povo aluminense que votou nele também sabe o compromisso que ele tem que ter com o nosso município, e será cobrado como foi cobrado, e dessa forma vem retribuindo aí o carinho ao município. Esse projeto do Centro de Artes Marciais, ele vem para auxiliar essa galera aí que gosta aí dos projetos sociais, de auxiliar na educação das crianças, de seguir a caminhada no profissional também, né? Tem bastante atleta aluminense aí se destacando em várias modalidades, no jiu-jitsu, no muay thai, na capoeira, no boxe, enfim, do karatê, né? Enfim, e por falta de apoio, falta de incentivo, eles têm que seguir a caminhada com recurso próprio, sem local para treinar, sem local cedido, eu digo, né? Porque o local tem de monte, tem bastante aí, ginásios, enfim. Então, eu deixo aqui ao Departamento de Esporte essa responsabilidade de ser transparente no momento oportuno, com o direcionamento desse dinheiro. Com certeza eu estarei fiscalizando firmemente, cada centavo desse dinheiro vai ter que ser aplicado da maneira correta. Dessa forma, eu consigo aqui, acredito que
esclarecer ao prefeito que é possível fazer esporte nessa cidade. Tá? A prefeitura tem bastante recurso, mas não estão direcionando ao esporte, não estão levando como eu esperava, né? Eu que sou do esporte imaginava que seria de outra forma. Então está aqui para provar que é possível sim fazer esporte nessa cidade. E através desse recurso, com certeza, as minhas emendas também, em positiva também, tem participação para esse ano no esporte, e de alguns vereadores acredito que também tem a sua participação. Fica aqui registrado esse meu trabalho junto aí ao deputado federal. Pois não, vereador? Só esclarecer, Excelência, inclusive Vossa Excelência também esteve votando o projeto, quando nós anunciamos através da Secretaria de Esporte, a primeira areninha ali do lado do CCI, foi transformado no espaço esportivo ali justamente para receber, através da Secretaria de Esporte, que já tem análise técnica e demanda aprovada, demanda 016152. Então, acredito que as duas iniciativas, espero que seja concretizada. Uma através da Secretaria de Esporte do Estado, através do projeto deles de areninha, e outras através da sua emenda do seu deputado Vitor Lippe, que esperamos também seja concretizado. Mas a primeira areninha informada e comunicada através da Secretaria de Esporte do Estado foi ali do lado do CCI na Brasilina, e esperamos que também ela aconteça, que não tenha trabalho político contrário contra o convênio, porque a análise técnica já foi feita e aprovada. Obrigado, presidente. Pois não. Desse ponto, vereador, que me deixa um pouco preocupado. Eu estive conversando com o secretário de esporte na época, né, juntamente com o diretor Renato Watanabe, acredito que a professora Meire estava, e as promessas ali foram feitas. E aí eu estou esperando aí essa arena chegar. Como ela não chegou, fico tranquilo e anunciar esse recurso de um trabalho bastante consciente aí. E, se Deus quiser, eu espero também, vereador, que essa arena chegue, que nós temos duas ao invés de uma, né? Mas vai ficar aí para servir de exemplo para o prefeito e para o governador. Vai ficar de exemplo para os dois. Se não fizer de um jeito, faz de outro, né? Essas são as minhas considerações, senhor presidente. Não havendo mais ninguém inscrito, seguiremos para o intervalo Pela regimental. ordem. Pois não? Eu requeiro a suspensão do intervalo regimental. Coloco em discussão o pedido do vereador Gidiel. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se levantar, está aprovado o pedido do vereador. Vamos direto para a ordem do dia, onde temos discussão única do requerimento número 174/2023. Solicita a secretária vereadora Meire a fazer a leitura do projeto de lei. Requerimento número 174/2023. Excelentíssimo senhor presidente, requeremos, nos termos do artigo 226(3) do Regimento Interno, concessão de regime de urgência especial na tramitação do projeto de lei número 9/2023, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal PRF no município de Alumínio e da outras providências. Sala de Sessões, vereador Orlando Silva, 15 de junho de 2023. Chico Capoeira, vereador. Professora Meire Barbosa, vereadora. DJ Delcinho, vereador. Adilson Balduino, vereador. Paulinho Bola, vereador. Dr. Prete, vereador. Rivera, vereador. Professor Gediel, vereador. Janda Elite, vereador. Justificativa. Entendemos que o presente projeto deve ser apreciado nesse regime para garantir aos munícipes oportunidade para quitar seus débitos. Coloca em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. DJ Delcinho. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprova. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. Rivera. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Janda Elite. Aprovo. Discussão única do requerimento 174/2023, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única do projeto de lei número 09/2023, que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal, PRF, no município de Alumínio e da outras providências, que será apreciado na ordem do dia. Solicito a secretária vereadora Meire a fazer a leitura do projeto de lei.
Mensagem número 9, 2023. Mensagem do prefeito à Câmara Municipal de Alumínio para o projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal em Alumínio. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, em obediência às normas constitucionais que me comprometi e jurei defender, tenho a imensa satisfação de submeter à apreciação dessa douta Casa Legislativa o presente projeto de lei que cria o Programa de Recuperação Fiscal de Alumínio. A situação financeira e orçamentária do município exige ações para incrementar as receitas públicas e garantir o cumprimento de metas fiscais propostas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, razão para o presente projeto de lei adquirir relevância diante da possibilidade de incrementar a arrecadação. Ao início do exercício 2023, posição sintética agrupada, inscritos dívida ativa apresentam um valor de 11.696.998,26 centavos em créditos, dívida ativa de alumínio. Esse montante é constituído por valores não pagos à Fazenda Municipal e é objeto de cobrança tanto administrativa quanto judicial. A fim de incentivar o pagamento pelos contribuintes com débitos para com a Fazenda Municipal, a proposta, a hora encaminhada, cria uma alternativa para incentivar a quitação em prazo curto. O cidadão que quitar seus débitos terá diminuído o montante de multas e juros, na forma demonstrada na tabela abaixo, conforme o número de parcelas que vier a contratar. Incentivo oferecidos para a quitação de créditos inscritos na dívida ativa. Quantidade de parcelas: uma ou à vista, percentual de entrada 0, desconto em multas e juros 95%. Quantidade de parcelas 6, percentual de entrada 10%, desconto em multa e juros 80%. Quantidade de parcelas 12, percentual de entrada 10%, desconto em multa e juros 65%. Quantidade de parcelas 24, percentual de entrada 10%, desconto de multas e juros em 50%. Quantidade de parcelas 36, percentual de entrada 10%, desconto em multas e juros 35%. Pelo exposto e dos juros objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre dignidade para apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência, extensivamente a seus pares, nosso protesto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 9, 2023, institui o Programa de Recuperação Fiscal, PRF, no município de Alumínio e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Alumínio, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Alumínio, Estado de São Paulo, o Programa de Recuperação Fiscal, PRF, destinado a oferecer aos devedores da Fazenda Pública condições especiais para a regularização dos créditos tributários e não tributários inscritos na dívida ativa do município até 31 de dezembro de 2022. Parágrafo 1º. Entende-se por crédito municipal o valor do principal acrescido de atualização monetária da multa e juros de mora, conforme a legislação vigente. Parágrafo 2º. Os créditos abrangidos pela presente lei incluem aqueles em execução fiscal ou objeto de discussão judicial em razão de créditos constituídos e exigíveis. Artigo 2º. O PRF será administrado pelo Departamento Municipal de Finanças no que diz respeito aos créditos inscritos na dívida ativa e não encaminhados à execução fiscal, e pelo Departamento Municipal dos Negócios Jurídicos para os débitos já inscritos e executados judicialmente. Artigo 3º. Poderão ser incluídos no PRF eventuais saldos e parcelamentos anteriores, ainda que em andamento. Artigo 4º. Não poderão ser incluídos no PRF débitos de órgãos da própria administração, fundações e autarquias, bem como relativos a preços, concessões ou contratos públicos. Artigo 5º. Os interessados poderão aderir ao PRF mediante requerimento a ser apresentado até o dia 29 de setembro de 2023. Artigo 6º. As condições especiais disponibilizadas àqueles que aderirem o PRF constituirão na opção de uma das seguintes formas e condições de pagamento dos créditos. Primeiro, à vista será concedido desconto de 95% na multa e na mora dos juros moratórios. 2. Em até 6 parcelas, será necessário pagar a título de entrada um montante de 10% no valor total de débito com desconto de 80%, na multa de mora e nos juros moratórios. 3. Até 12 parcelas, será necessário pagar a título de entrada um montante de 10% do valor total do débito com desconto de 65% na multa de mora e juros moratórios. 4. Em 24 parcelas, será necessário pagar a título de entrada um montante de 10% no valor total do débito com desconto de 50% na multa
de mora e juros moratórios. 5. Até 36 parcelas será necessário pagar a título de entrada o montante de 10% do valor total do débito, com desconto de 35% na multa de mora e juros moratórios. Parágrafo 1º. Entende-se por valor total do débito para fins de cálculos de entrada das hipóteses do inciso 2 a 4º deste artigo, o valor consolidado nos termos do parágrafo 1º do artigo 7º, já apurado com descontos previstos após a escolha da forma de pagamento. Parágrafo 2º. Observando o percentual mínimo estabelecido nos incisos 2 a 4 do caput desse artigo, o valor, primeiro, da primeira parcela não poderá ser inferior ao valor das demais parcelas. 2. De cada parcela mensal não poderá ser inferior a R$ 115 para pessoas físicas e B, R$ 150 para pessoas jurídicas. Parágrafo 3º. Excepcionalmente, o número de parcelas previsto no caput desse artigo poderá ser ampliado e o valor mínimo de cada parcela previsto no inciso 2 do segundo parágrafo deste artigo poderá ser desprezado caso o devedor comprove não possuir condições econômicas para assumir qualquer das opções de pagamento e esteja inscrito no Cadastro Único da Assistência Social, com parecer do Departamento de Desenvolvimento Social. Parágrafo 4º. Após a validação do acordo, nos termos do artigo 10(1) desta lei, o atraso no pagamento de qualquer parcela relativamente a ela acarreterá na aplicação dos acréscimos decorrentes de mora previstos na legislação municipal. Artigo 7º. O montante passível de parcelamento corresponderá ao valor consolidado dos créditos municipais na data de formalização da adesão do programa. Parágrafo 1º. Entende-se por valor consolidado o valor de crédito municipal referido no parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, acrescido das despesas processuais e de honorários advocatícios, à exceção das custas processuais, que deverão ser quitadas pelo interessado diretamente junto ao Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Quanto à emissão de carnê e guia para pagamento, será acrescido o valor do preço público relativo ao expediente, conforme estabelecido em decreto. Artigo 8º. A adesão do PRF implica: 1. Na desistência automática dos parcelamentos anteriores concedidos, ainda que estejam com os pagamentos em dia. 2. Na aceitação plena e retratável de todas as condições estabelecidas nessa lei, e constitui confissão irrenegável, irrevogável e irretratável da dívida relativa aos débitos tributários e não tributários neles incluídos, com o reconhecimento expresso da certeza e liquidez do crédito correspondente, produzindo os efeitos no artigo 174, parágrafo único, inciso 4 do Código Tributário Nacional. E 3. Na desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam nos autos judiciais respectivos, bem como na desistência de eventuais impugnações, defesa e recursos apresentados no âmbito administrativo. Artigo 9º. A fruição dos descontos previstos nessa lei, na forma do prazo nela regulamentados, não confere direito à restituição ou devolução de valores, ainda que de importância já paga a qualquer título ou a qualquer tempo. Artigo 10. A adesão de que trata o artigo 5º fica condicionada a: 1. Assinatura de termo de acordo e confissão de dívida e recolhimento da primeira parcela. 2. Comprovação do pagamento das custas processuais, quando for o caso. 3. Desistência expressa e irrevogável de qualquer recurso administrativo, embargos à execução fiscal ou ação judicial, eventualmente existente, relativos aos créditos tributários ou não tributários incluídos no programa. Parágrafo único. O parcelamento sujeita ainda o devedor: 1. A efetuar o recolhimento da parcela única prevista no inciso 1 do caput do artigo 6º até o segundo dia útil da celebração do acordo, e 2. A dar início ao pagamento da primeira parcela previsto no inciso 2 a 6 do caput do artigo 6º até o segundo dia útil da data de celebração do pagamento. Artigo 11. A adesão do PRF acarretará a suspensão das execuções fiscais destinadas à cobrança de crédito parcelado pelo prazo do parcelamento a que se obrigou o devedor. Parágrafo 1º. Liquidado o parcelamento nos termos dessa lei, o município informará o fato ao juízo da execução fiscal e requererá a sua extinção. Parágrafo 2º. O levantamento pelo executado de eventuais depósitos judiciais, penhoras ou garantias efetivadas no processo de execução fiscal somente ocorrerá após a plena quitação da dívida incluída no PRF. Artigo 12. A adesão do programa de que trata essa lei não acarreta homologação pelo fisco dos valores declarados pelo contribuinte e tampouco renuncia o direito de apurar a exatidão dos créditos tributários incluídos no programa. Parágrafo único. O ingresso no PRF não desobriga o sujeito passivo do pagamento regular dos tributos municipais, cujo vencimento seja posterior à data de adesão ao programa. Artigo 13.
o interessado será excluído do PRF sem notificação prévia, se verificada alguma das seguintes ocorrências. 1. Em observância de qualquer das exigências estabelecidas nessa lei ou das condições contidas no termo do acordo de confissão de dívida. 2. Pela inadimplência de 2 parcelas consecutivas ou não. 3. A inadimplência de mais de 92 dias em quaisquer das parcelas, exceto a primeira. 4. Se na data da exigibilidade da última parcela ainda houver parcela inadimplida. 5. Recuperação judicial, decretação de falência ou extinção pela liquidação da pessoa jurídica. 6. Cisão da pessoa jurídica, exceto se a sociedade nova, oriunda da cisão, ou aquela que incorporar a parte do patrimônio assumir solidariamente com a cindida as obrigações do PRF. Artigo 14. A exclusão do interessado do PRF implicará: 1. Na perda de todos os benefícios concedidos por essa lei. 2. No estabelecimento em relação ao montante dos créditos confessados e ainda não pagos, os acréscimos legais decorrentes da mora, na forma da legislação aplicável, incidentes a partir da data de exigibilidade dos respectivos créditos. E 3. Na cobrança judicial e extrajudicial, no crédito em aberto ou no prosseguimento da execução fiscal. Artigo 15. O reingresso do devedor do ISSQN no PRF somente será admitido mediante o pagamento de 30% do valor consolidado por ocasião do recolhimento da parceria única ou primeira do novo ajuste, que deverá ser recolhido no prazo estabelecido no inciso 1 do parágrafo único do artigo 10 dessa lei, com exceção dos microempreendedor individual MEI e contribuintes do IPTU-TSU. Artigo 16. O PRF não configura novação prevista no inciso 1 do artigo 360 do Código Civil. Artigo 17. As despesas com execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento em vigor. Artigo 18. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Alumínio, 13 de junho de 2023, Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Lido. Coloco em discussão o projeto de lei número 09/2023. Ninguém querendo fazer uso da palavra. Coloque em votação nominal. DJ Delcinho. Aprovo. Professora Meire Barbosa, aprova. Dilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo. Dr. Prete. Aprovo. Rivera. Professor Gediel de Carvalho. Aprova. Janda Elite. Aprovo. Projeto de lei número 09/2023, aprovado por 8 votos a 0. Discussão única do projeto de lei número 24/2023, que denomina a via pública e de outras providências. Solicito a vereadora Meire fazer a leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 24 de 2023. Denomina a via pública municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Alumínio aprova. Artigo 1º. Passa a denominar-se Rua Gumercindo Lucas do Nascimento, a rua sem denominação 1 ou 4, localizada no bairro Figueiras 2, neste município, conforme croquis anexo, e fica fazendo parte integrante da presente. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, plenário vereador Lando Silva, 7 de junho de 2023, professor Gediel, vereador. Justificativa biografia. Gumercindo Lucas do Nascimento nasceu no dia 9 de dezembro de 1926, na cidade de Visconde do Rio Branco, em Minas Gerais. Filho de Otávio Nascimento e Francisca Lucas. Casou-se com Maria de Oliveira do Nascimento, com quem teve os filhos Ângela Maria, Luci Ângela, Carlos Augusto, Ângelo Daniel, Ana Lúcia, Maria José e Ana Maria. Vindo de Juiz de Fora, Minas Gerais, chegou em Alumínio no ano de 1966, onde começou seu trabalho na Companhia Brasileira de Alumínio como secretário do engenheiro Valentino no Departamento Elétrico, onde se aposentou no ano de 1995 como encarregado geral desse mesmo departamento. Seu currículo era muito bom já naquela época. Acredita-se que, em função de Gumercindo ter sido acolhido como filho por uma médica do Rio de Janeiro, que o direcionou para trabalhar no escritório do Exército,
setor administrativo, onde aproveitou para fazer datilografia, curso para privilegiados na época. O Dr. Figueroa e o reverendo Willis Banks Leite acreditaram no seu potencial, e tanto no campo profissional como religioso, Gumersindo foi se destacando, como de fato era, um grande ser humano que, apesar de seus defeitos e vícios, a superação e a vontade de vencer falou mais alto. Em Juiz de Fora, seu terceiro lar, foi gerente de escritório de uma empresa e administrou sua oficina de concertos de rádios e televisão. Em Alumínio, trabalhou desde a inauguração do Liceu Roberto Simons, na parte administrativa, até o final com o engenheiro Valentino Bento. Trabalhava durante o dia na CBA e de noite na instituição. Teve grande participação na Igreja Presbiteriana do Brasil como tesoureiro. A igreja ajudou muito a família e ele também a se libertar do alcoolismo. Tem muita gratidão a todos. Sua esposa também se dedicou às ações sociais. Andava com um gravador em todos os cantos da cidade. Era seu hobby, gravar hinos e louvores, bem como todas as pregações da igreja. Gravava os cultos e está em sua casa guardada uma coleção de fitas cassetes. Humildade, de grande popularidade, gentil, elegante e sempre educado. Esse era o perfil de Gumersindo Lucas de Oliveira, que escrevia para o jornal de Alumínio, normalmente sobre referências bíblicas e alcoolismo. Comprava livros e jornais e lia o Estadão todos os dias e todos os cadernos por inteiro. Toda data de aniversário de pessoas da família também era por ele lembrada. Dava cartões para cada um com mensagens carinhosas. Nas festas, em família, sempre se colocara à frente para dar direcionamentos baseados nos princípios cristãos e éticos. Fã de viagens e músicas clássicas, muitos discos de vinil colecionava, hábito que deixou a seus filhos o bom gosto. Seu sonho era ver seus filhos bem. Sua frase: não pergunte para Deus o porquê, mas para quê. Lido. Coloca em discussão o projeto. Peço para discutir, presidente. 15 minutos com a parte, vereador. Novamente saudar a todos. Falar do Gumersindo, para mim, é um orgulho e saber da sua... Eu conheci o Gumersindo, a sua personalidade, uma pessoa amável, tem bastante qualidade que nós vamos falar. A família, nós resolvemos homenagear num pequeno vídeo, mas nós também gostaríamos de esclarecer, porque normalmente quem não faz, critica, né? Aquele que nós vamos dar ouvido é aquele que tem história e faz, esse nós vamos dar ouvido. Por isso que nós vamos esclarecer o recurso do audiovisual, ele tem uma finalidade. A intenção não é só oferecer um momento de bonitas lembranças com o pequeno vídeo, mas dar conhecimento de quem foi e era Gumersindo. Muito mais que querer emocionar os familiares no plenário, porque, de fato, trazer essas memórias é muito bom. É fazer muitas outras pessoas lembrarem quem foi Gumersindo. E é esse papel que eu faço aqui, de reconhecimento. Lembranças, muitos dirão, eu me lembro dele, seja com o jornal que ele andava embaixo dos braços ou de outros momentos. Muita gente gosta de criticar, sem história, sem vida. Então, aqui, o áudio que nós gostaríamos que, no futuro, essa casa tenha a possibilidade de usar o audiovisual quando estivermos falando da pessoa e não no uso da tribuna, mas nós achamos o momento de homenagear. E quando, na verdade, estamos aqui para dar conhecimento de quem foi e eram os cidadãos de Alumínio que tiveram história, que passaram pela fábrica, que tinha uma comunidade religiosa, que pregava o bem, que queria o bem da sociedade. Isso era Gumersindo. Eu convivi com ele na igreja presbiteriana. Eu lembro até dos cartões de aniversário que ele fazia questão, e era uma pessoa que sempre vinha conversar comigo. Então,
nos orgulha e é um privilégio eternizar o nome do Gumersindo na nossa cidade. E defendo de unhas e dentes esse projeto para reconhecer a importância de uma pessoa que soube deixar um legado. Antes de falecer, deixou um legado religioso, familiar e realmente preocupado com os problemas da nossa cidade. Por isso, novamente, aqui esclareço e ratifico a importância do Gumersindo na nossa história. Estaremos, com certeza, os nobres pares estarão aí apoiando por unanimidade a aprovação desse projeto. E aqui eu declino a família que está presente. Nós temos o amigo, vamos começar pelo amigo, Jorge Roberto da Silva, está presente. Eu gostaria que ficasse em pé, inclusive o Carlos Augusto de Oliveira Nascimento, o Blau, que é o filho do seu Gumersindo, a Elaine Aparecida da Silva Nascimento, nora do Gumersindo, a Franciele Nascimento, também neta do Gumersindo, Samara da Silva Nascimento, também neta do Gumersindo. Parabéns pelo avô que vocês tiveram, pelo pai que você teve, Blau, pelo amigo também. A figura do Gumersindo nos trouxe também muita paz. Conviver com ele foi um aprendizado. Por isso que aqui eu deixo esse singelo gesto de reconhecer a história dele na nossa cidade. Um legado importante para a gente. Ficará eternizado e para a nossa história. Parabéns, fica à vontade. Depois, no final da sessão, estaremos entregando um projeto de lei que vai para o prefeito sancionar, tornando lei. Depois nós vamos oferecer à família um quadro com a lei dada a esse logrador público, o nome do seu Gumersindo Lucas do Nascimento. Tá bom? Obrigado e parabéns. É isso, presidente. Continua a discussão. Eu peço para discutir. 15 minutos com a parte vereadora. Na verdade, só gostaria de cumprimentar a família, né, o Jorge, o Blau, a Elaine, a Fran, a Samara, né, dizer que é muito gostoso quando eu faço a leitura aqui das biografias, e isso acontece toda a sessão, a gente vai reconhecendo traços da pessoa na leitura, né, e foi muito bacana quando eu li, né, a parte que vocês disseram que ele era um homem elegante, e essa imagem mesmo que ele passava para a gente, de muito educado e muito elegante. O seu Gumersindo é uma daquelas pessoas que parece que nasceu com alumínio, né? Porque, como eu sou uma pessoa muito jovem, né? Estou brincando, mas assim, a gente parece que lembra dele sempre do mesmo jeitinho aqui pela cidade, né? Desempenhando uma função, desempenhando uma não, né? Várias funções, e eu tenho sempre essa lembrança muito fresca dele, e nunca tinha associado, Blau, que era seu pai, apesar de toda a semelhança, porque se parece muito, né? E eu não tinha associado. E ver hoje vocês aqui me deixa muito feliz. A Fran sabe do carinho que eu tenho por ela, a Fran foi minha aluna, e a gente vendo a família que o aluno tem, a gente entende muita coisa, né? Entende o porquê que o aluno é daquela maneira, porquê que ele se comporta pela base familiar que ele carrega, né? Então, vou ser bem breve, para não tomar muito tempo. Parabéns a vocês por essa vivência, por esse homem que fez parte da vida de vocês. A gente sabe que esse legado, assim como o nome da rua, nunca vai se apagar, tá? Então, parabéns. Continue em discussão. Peço para discutir, senhor presidente. 15 minutos com a parte vereadora. Blau, a nossa geração tem uma grande riqueza, né, Blau? Nossa geração, ela passou pelo analógico, né? Entrou no digital e agora está nessa loucura da informática. E ouvir a biografia do seu pai é incrível, porque lá na década de 90, quando eu estudei no liceu, nós víamos entrar e sair aquele senhor franzino, de pouca fala, mas de muita competência, né? E eu não tinha ideia de que ele era seu pai. Aí hoje a gente vê que tem aí a Fran, Samara, Elaine, ele deixou esse legado maravilhoso. E eu fiquei curioso para conhecer o acervo de fita cassete dele. Então, se você puder me apresentar depois, eu vou ficar muito feliz.
E eu estou fazendo uso da palavra só para parabenizar vocês. A Elaine conversou comigo no privado, né, sobre a história dele, algumas peculiaridades, né, de que ele ajudava as pessoas quando iam adentrar a CBA e tinham dificuldade com matemática, né? E isso foi muito bonito, foi encantador, né? Um cavalheiro e de coração imensamente generoso. O que eu sinto é de não ter tido contato e aprendido um pouco com ele, né? Imagino que eu teria aprendido bastante, mas enfim, aprendi com você. Que Deus continue abençoando vocês. Parabéns pela homenagem, professor Gediel. Obrigado. E parabéns a vocês também pela merecida homenagem ao avôzinho. Que agora seria bisavô, né, Efra? Que vem gente nova por aí, né? Que legal. Que belezinha. Deus abençoe a todos vocês. Uma parte para mim, vereador. Pois não? Eu vou entregar a Silvia aqui. A Silvia mandou uma mensagem para mim falando assim: eles esqueceram de mencionar que o seu Gumercindo sempre carregava um guarda-chuva. Eu me lembrei disso. A Silvia aqui colocou, só para acrescentar aqui, fazia parte também do figurino. Mas não vai constar da biografia. São essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado. Continue a discussão o projeto. Peço para discutir, senhor presidente. 15 minutos com a parte, vereador. Saudar a família, né? O Blau, a família, a Eliane, a Samara, né? A Francele, né? Deixar aqui meu abraço para vocês. Parabenizar o Gediel, né? Por essa homenagem. Se fosse para falar do Blau, talvez eu falaria um pouquinho, né? A Eliane menos, né? Mas a gente tem um pouquinho de contato. Mas o senhor Gumercindo, né? E a dona Maria, isso, né? Desde quando eu comecei a namorar a minha esposa, né? Eles falam muito, né, da família do Blau, do senhor Gumercindo. Eu tive algumas vezes em Mairinque, né? Levando a dona Mercedes para fazer a visita, estando junto lá. E a minha esposa, né, e a família considera muito ele como um pai, né? Ela conta muitas histórias de quando eram vizinhos, né? E ela tinha toda a dificuldade familiar. E o senhor Gumercindo e a dona Maria acolhia eles, né? E hoje eu estava partilhando com ela isso aí, né? Que ia ter homenagem. Até falei para ela assistir, porque esse carinho é muito grande e permanece até hoje. Sempre quando toca no assunto de família, né? Do senhor Gumercindo. Eu conheci pouco, conversei poucas vezes, mas a gente sabe que era um homem amigável, um homem muito carinhoso, né? Um senhor elegante, como foi falado aqui, né? E também muito religioso. Mas o que fica para mim, né? Que tem pessoas que mesmo a gente não conhecendo, não estando muito próximo, só de outras pessoas contarem, né? A gente parece que é da nossa família. Então, a família da minha esposa, né? E todos eles, porque sempre eles comentam, né? Tem ele como um grande pai, tem Dona Maria como uma grande mãe, porque quando eles eram pequenos, através das dificuldades deles, né, que talvez vocês conheçam, né, o senhor Gumercindo e a Dona Maria acolhia muito eles para dentro da casa e cuidava deles, né, essa é a palavra que a minha esposa fala, né. Não vou entrar em detalhes lá da família dela, mas todo esse momento que eles passavam, quem acolhia era o senhor Gumercindo, era a Dona Maria. Então, se perpetuou aí por toda a história deles, esses carinhos, né? E sempre, quando a dona Mercedes me pedia, me solicitava, para levar até em Mairinque, né? Acho que foi umas 3 vezes que eu tive a oportunidade de ir lá. Eu pude presenciar esse carinho que as duas famílias sempre teve, né? Então, parabéns pelo pai, né, Blau? Pela mãe, né? E Deus abençoe vocês. Não, a parte, presidente. Opa! Lembrou do guarda-chuva, e aqui realmente veio a lembrança, né, afetiva. Realmente eu lembro dele de guarda-chuva. Não era só para guardar da chuva, mas do sol também. Se protegia do sol e da chuva. O que eu gostaria de aproveitar, a parte que Vossa Excelência me concedeu, e que no final da votação, e quando declinar o resultado da votação, que nós pudéssemos aplaudir a família homenageada hoje. Sim.
Então, só deixar aqui meus parabéns, Deus abençoe, né? Pelo exemplo de vida, né? A gente conhece a família, né? Então, com certeza tem aqui o nosso apoio e a nossa aprovação. Essas são minhas considerações, senhor presidente. Continua a discussão, o projeto de lei número 24. Uma parte, presidente. 15 minutos com a parte. Primeiro, gostaria de cumprimentar o Blau, pessoa que eu conheço bastante, e gostaria aqui de estender também a Jorge, Elaine, Franz, Amara, deixar aqui o meu abraço. O seu Gumercindo é uma pessoa de história, né? E que deixa o seu legado, então com certeza terá o meu apoio, professor, e parabéns pelo projeto. Obrigado. Segue em discussão o projeto número 24. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Chico Capoeira, Aprovo. DJ Delcinho, Aprovo. professora Meire Barbosa, aprovo. Adilson Balduino, Aprovo. Paulinho Bola, Aprovo. Dr. Prete, Rivera, professor Gidiel de Carvalho, Aprovo. Janda Elite. Aprovo. Moção 2. Discussão única do projeto de lei do 24/2023, aprovado por 9 votos a 0. Discussão única da moção número 02/2023. Solicito a secretária vereadora Meire a fazer a leitura do projeto de lei. Moção número 2, 2023. Moção de aplausos à Igreja Ministério Salvo pela Fé por seus 8 anos de início de trabalho religioso em Alumínio e 5 anos como fundação na cidade. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, considerando que a Igreja Ministério Salvo pela Fé teve sua sede nacional na cidade de Presidente Venceslau, em São Paulo, em 10 de agosto de 2010, considerando que em Alumínio iniciou os seus trabalhos no dia 22 de fevereiro do ano de 2015, cito a rua Rio de Janeiro, número 45, na Vila Pedágio. Devido ao crescimento da obra religiosa, em novembro de 2015, a igreja mudou-se para o salão, situado à rua Mato Grosso, número 136, no Jardim Progresso. Com a solidez e melhor organização, com o estatuto CNPJ em mãos, em 7 de junho de 2018, realizou-se a fundação do Ministério Salvo pela Fé em Alumínio. Atualmente tem como pastor titular o fundador Redemar Francisco Alves. Como se vê, a história da Igreja Ministério Salvo pela Fé fortalece a cada dia, e é por isso, como também pelo trabalho que realiza em nossa cidade, que com muita honra a Câmara Municipal manifesta moção de aplauso à referida igreja pelos 8 anos de início de suas atividades religiosas em Alumínio, bem como totalizando 5 anos de sua fundação como organização religiosa em nosso município. Sala das Sessões, plenário vereador Orlando Silva, 30 de janeiro de 2023, professor Gediel, vereador, Paulinho Bola, vereador, Chico Capoeira, vereador. Coloco em discussão a moção 02/2023. Peço para discutir, presidente. 15 minutos com a parte, vereador. Novamente saudar a todos, aos internautas que veem pelas redes sociais. Gostaria aqui de declinar os nomes dos membros da igreja aqui presente, para presenciar e ficar na história e nos anais desse Poder Legislativo essa homenagem à Igreja Salvo pela Fé, aqui de Alumínio. Eu vou deixar o pastor por último. Eu vou começar com a Laís Cristina Lima Costa, membro, poderia ficar em pé. O Célio Alves Feitosa, membro. Obrigado pela presença, Célio. Com a Thaís. Cibele Cristina Alves Andrade. Obrigado, Cibele. Luiz Carlos de Lima Amaro. Obrigado, Luiz. Matheus Pereira. Obrigado, Matheus. Jocicleide Pereira de Souza. Jocleide Pereira de Souza. Peterson de Meira Tavares.
Obrigado pela presença. Peterson, Leandro Jorge Ferreira. Leandro, obrigado pela presença. E o pastor Redemar Francisco Alves. Obrigado. Pode assentar. Nós já fizemos a homenagem e esclarecemos a importância do vídeo para reconhecer a importância da igreja e dos membros aqui na nossa cidade, pregando o Evangelho. Eu fiz uma pequena moção hoje, parei para escrever alguma coisa. Inclusive, na sessão retrasada, nós tivemos aqui, não vou citar nomes, mas intitulado como pastor, mas eu vi que sua postura não foi bem adequada daquele que quer propagar o Evangelho. Igreja perfeita? Temos igreja perfeita? Me indique que eu vou onde está essa igreja perfeita. Por que não temos? Porque nós somos imperfeitos, nós somos falhos. Não é a igreja que é ruim, são as pessoas que se reúnem como igreja que às vezes não vivem o Evangelho. Quem vive o Evangelho não oprime. Quem vive o Evangelho não calunia. Quem vive o Evangelho não fofoca. Quem vive de boas novas tem um cântico novo. Essa é a importância da igreja e ser dirigida por pessoas que realmente propagam o Evangelho. A boca dele agrega, salva, liberta, cura, abençoa. Ele não deprecia, ele não execra, ele não machuca, ele não fere. O bom samaritano, aquele que prega o Evangelho, não faz nada disso. E nós, infelizmente, tivemos, há 2 sessões passadas, uma postura assim. Pastor Redemar e irmãos da igreja, nós que aqui estamos exercendo o ofício da vereança, expostos também no nosso exercício para receber críticas construtivas daqueles que construíram algo na sua vida e daqueles que construíram alguma história na nossa cidade. Pode vir, usar a tribuna, que nós vamos debater e respeitar e crescer como político, como ser humano, porque aquele que tem história de vida, esse tem motivo de subir naquela tribuna e criticar os seus representantes. Aquele que não tem história de vida, esse realmente não tem todo esse direito. Você já ouviu aquela frase de que não adianta varrer enquanto venta? Não se precipite. Às vezes, tirar o time de campo e aguardar o momento certo para agir é a melhor coisa. É a atitude mais sábia. Nem todo deserto vem do inimigo. Nem todo lugar alto vem de Deus. Na tentação, Satanás conduziu Jesus a um alto monte. E o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Não é sobre o lugar que você está, mas é sobre quem te colocou onde você está com Deus. Ele não vai te honrar. Ele vai ser honrado através de você e através da sua vida. Deus, ele não vai te exaltar. Ele vai ser exaltado através da sua vida. Deus, ele não vai soprar o teu nome. O nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Pastor Redemar e membros da igreja. Pastor Redemar, tinha até colocado aqui a Edna, mas leve para a Edna também. Não é nada sobre nós. Não é nada sobre você. É tudo sobre ele. Deus. A palavra de Deus fala em Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Essa é a mensagem que eu resolvi fazer para os membros da igreja e para a igreja instalada nesse século, nesse mundo e na nossa sociedade que nós vivemos. Sabemos que a igreja foi criada para trazer boas-vindas, boas novas e pregar o evangelho e fazer o bem. Não tem igreja que eu tenho conhecimento foi criada para prejudicar o ser humano, para caluniar, para difamar, para execrar. Pelo contrário. Ela foi feita para congregar, unir.
Por isso, eu parabenizo a todos vocês por estar convivendo. Hoje o mundo é tão turbulento que viver sem Cristo numa comunidade religiosa está fadado ao insucesso, né? Por isso, fica aqui essa nossa mensagem. Resolvi parar um pouco, escrever alguma coisa, com base também na Bíblia, e aqui trazer uma mensagem. Sei que ela falha também, não sou perfeito, e aqui nós somos vereadores para debater com toda a sociedade. E aqui nós oferecemos também para os membros da igreja, para a família do Gumercino, para toda a sociedade aluminense. A tribuna, ela foi aberta de uma forma democrática. Nós saberemos administrar aqueles que querem explorar o uso da tribuna para proveito próprio e não da sociedade e da comunidade, com proposituras, trazendo os problemas, mas também indicando a solução. Não somente difamando ou tentando atingir honra de quem quer que seja. Aqui a Câmara foi feito, é o poder, eu sempre falo que é o poder mais sensível que existe, o poder legislativo, é aquele que mais sente a necessidade da população, que mais sente onde a população quer uma política pública que funcione, quer um esporte que funcione, quer uma farmácia pública que tenha remédio, quer uma saúde que funciona, quer uma educação que funciona, quer uma assistência social também que funcione. Então, esse poder está aberto ao diálogo. Nós não vamos correr e se acovardar de qualquer debate junto à sociedade. Por isso, eu aproveito a oportunidade de homenagear a igreja, saber que nós estamos num mundo também de conflitos, mas também de manifestação de carinho e de reconhecer uma sociedade que se organiza na base, né? Sendo Cristo a base da igreja, nós realmente temos que reconhecer, Redemar, a importância das igrejas na nossa sociedade. Imagino se não tivesse, como seria o caos social. Hoje a igreja realmente passa e transmite princípios cristãos e religiosos para os seus filhos, né, para os seus netos e para todos aqueles que buscam uma igreja para congregar. Por isso, vereadores, eu também, após a votação e o declínio aí do resultado da votação, eu espero uma salva de palmas para a iniciativa da Igreja Salvo pela Fé, através do pastor Redemar, e reconhecer a importância da igreja na nossa sociedade. Essas são as minhas palavras no dia de hoje, presidente. Continua em discussão, moção número 02/2023. Peço para discutir 15 minutos com a parte, vereador. O vereador Gediel finalizou com o pastor e eu vou começar pelo pastor. Quero parabenizar o vereador pela moção, parabenizar o pastor Redemar pelo desafio de cuidar das suas ovelhas, de pastorear, de buscar pessoas que estejam atrás da salvação, da luz, do contato com o Criador. Nós que temos berço evangélico, nós que vivemos num país cristão e conhecemos um pouquinho, eu sou relaxado, minha mãe já avisou que ela não vai mais me forçar a ir para a igreja, ela só vai convidar, já me mostrou o caminho. E vejo que o Jocleide está aqui, né? O Jocleide, estivemos juntos hoje, né? O Jocleide contou da sua batalha, da sua luta, e com certeza você já sabe que a sua vitória está garantida, né? Célio, Laís, são pessoas que eu tenho muito carinho, que eu acompanho aí no dia a dia. E eu quero dizer que é uma grande honra vê-los aqui, representando a igreja, um templo que é sagrado, que representa o nosso Pai. E como bem disse o Gediel, né, a igreja ela não é nada, nós não somos nada, Ele é tudo. O que nós buscamos é tudo, que é a paz, a força. Não basta estar feliz se nós não tivermos força, né, Jocleide? Onde você estava hoje, tem que ter muita força, tem que ter muita vontade, tem que ter muita garra, tem que ter muita fé. E a sua vitória, como eu disse e volto a repetir, ela está garantida nos braços do nosso Pai.
Quero agradecer também pela presença aí do nosso querido Peterson, que teve que sair, o Leandro, mas era o uso da palavra para dar os parabéns a vocês e que Deus abençoe a todos vocês, que ilumine o caminho de vocês o tempo todo. Continue a discussão, moção 02-23. Eu peço para discutir a moção. 15 minutos com a parte vereadora. Gostaria de cumprimentar, né, todos os membros da igreja que estão aqui. Redemar, parabéns pela iniciativa. Eu moro bem pertinho da igreja, eu ouço vocês, né, louvando constantemente lá, cultos extremamente bonitos, né? Só quem vive o poder de transformação de uma religião é que sabe a importância da religião na vida das pessoas. A religião, ela resgata, ela inclui, ela salva vidas. E eu sei muito bem disso porque eu presenciei muitos milagres da religião dentro da minha casa com a minha mãe. Toda a vida tenho essa lembrança do Redemar, desde a época da Brasil para Cristo, né, Redemar? Lá já, né, nos trabalhos religiosos, então sempre fez parte da sua vida. Hoje, à frente, né, do Ministério Salvo pela Fé. Tem aí do lado, né, um cara que veio para agregar a família, né, virou um filho, pelo que eu percebo, pelo que a gente vê. Mais um poder de transformação, né, Leandro? Estava aí agora há pouco o Peterson foi meu aluno também sou testemunha do quanto esse menino evoluiu e mudou, e é através da religião, né? Então eu fico muito feliz, né? E o Gediel destacou várias funções da igreja, mas eu acho que a maior função da igreja é essa função social, sabe, essa função de pegar a pessoa no momento que ela mais precisa, porque geralmente a pessoa ela vai para a religião, se ela não vai pelo amor, ela vai pela dor, né? Então a gente tem o exemplo da Natasha, que é a sua filha, Redemar, que foi pelo amor, está acostumada desde pequeno, mas a maioria vai pela dor, e é na dor que a gente encontra o acalanto da religião. Então eu sempre falo isso para os pais, falo isso muito para os meus alunos, que toda criança ela deve ser educada dentro da religião, porque faz muita diferença. E não importa a religião, não importa, né? Nós somos todos cristãos e a gente sabe o poder que tem a igreja, né? Dentro, qualquer igreja que seja, dentro da formação de caráter. Jô, fora a igreja, eu gostaria de te ver em outro lugar. Você sabe onde que eu quero te ver de volta, né? Na minha sala de aula, como você fez no ano passado. Eu quero você de volta, certo? Porque a gente sabe da sua luta, não é fácil, mas nós estamos ali dispostos a te ajudar, eu já te disse isso em alguns momentos. Parabéns a vocês, parabéns a essa iniciativa, parabéns, Gediel, pela moção, eu já concedo a parte para você, parabéns pela moção, e que cada reunião dessa, cada organização dessa, cada igreja, cada pessoa que se reúne para fazer oração, que se fortaleça cada vez mais, porque nós estamos num mundo muito difícil, onde nós temos muitos atrativos negativos para levar, principalmente os jovens, e a gente ora realmente para que as pessoas escolham caminhos diferentes, e a religião é um desses caminhos, e é um caminho maravilhoso. Então, parabéns, é óbvio que a votação aqui vai ser unanimemente pela aprovação da moção, e é mais do que merecido, tá? Então, obrigada por poder participar desse momento aqui de celebração da igreja de vocês, e vou permitir o Gediel que use a palavra na parte. Obrigado pela parte, excelência, pela gentileza. É verdade o teu posicionamento. Eu gostaria só de aproveitar, após a sessão em seguida, nós estaremos fornecendo, através do pastor Redemar, o diploma de moção, e aí nós gostaríamos de tirar uma foto aqui no plenário para ficar também guardado aqui com a gente, tá bom? Obrigado, vereador. Por nada. Era essas minhas contribuições, obrigada. Continua em discussão a moção. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. DJ Delcinho. Professora Meire Barbosa, aprova. Adilson Balduino. Aprovo. Paulinho Bola. Aprovo.
Aprovo. Dr. Prete. Rivera. Professor Gediel de Carvalho. Aprovo. Jean Dailite. Aprovo. Moção 02/2023, aprovado. Votos a 0. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei número 08/2023, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Discussão única do projeto de lei número 11/2023L, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Escolar. Discussão única da moção número 15/2023, discussão única da moção 16/2023, discussão única da moção número 17/2023. Não havendo nada mais a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada e desejo a todos uma boa noite.